isso aí, estamos de volta. Doutora, seja bem-vinda, uma ótima tarde. Prazer recebê-la aqui. O prazer é meu, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês nessa tarde tão bonita. Adorei o show, o pessoal arrasa, né? Muito bom. Muito legal. E vamos falar aqui sobre autossabotagem, que assim é um termo que veio muito aí, tem sido muito falado por causa do coaching, mas na psicologia a gente trata disso há muito tempo. Freud já tratava disso, né? Na questão da compulsão à repetição. E é uma coisa que trava muito a vida da gente, isso acaba influenciando. E às vezes a gente passa uma vida inteira né, sem evoluir por conta de crenças, por conta de comportamentos que a gente tem e que a gente pode, é possível mudar. É só a gente entender o porquê que a gente tem esses comportamentos de autossabotagem. E o que é a autossabotagem, né? Assim, às vezes a pessoa nem entende. Se você for perguntando, algumas pessoas sabem responder, outras nem entendem o que significa isso, né? Então são comportamentos autodestrutivos que a gente emprega contra si mesmo, né? Uma dificuldade da gente aceitar o sucesso. Mas aí você fala assim, o sucesso, mas parece que sucesso vem como uma coisa assim como, né, eu quero ser um artista, mas não é isso, é no dia a dia mesmo. Então, para cada pessoa, isso pode acontecer em uma área da vida, né? Então, algumas pessoas têm dificuldade aí na questão acadêmica, outras pessoas no trabalho. Às vezes o problema vem aí na família, né? No seio da família, às vezes nos relacionamentos, ou outras vezes a coisa é ampla, né? Então a pessoa tem dificuldade mesmo de evoluir em todas as áreas, mas é uma coisa que trava, então assim, é uma coisa para si mesma, né? É autodestrutiva. Então, um comportamento autodestrutivo, a pessoa se sabota, não é o outro que vem. Então não tem influência de ninguém. Não tem influência de ninguém, tem influência das vivências, né? As vivências infantis, e aí a gente não está dizendo que é só o que os pais fizeram para ela, mas como ela interpretou isso também, né? Como ela foi criada, como ela interpretou os modelos infantis, o que aconteceu com ela, somado às experiências durante a vida. Sim. Então ela teve ali um modelo familiar, ela leu aquilo de uma maneira, né? Então, por exemplo, os conflitos entre irmãos. Então, muitas vezes o filho é amado tal qual, igualzinho, mas ele interpreta que o irmão, por exemplo, é mais amado. Então, ele cresce com um problema ali de rivalidade ou se sentindo inferior. Mas essa é a leitura que ele fez, não que ele, na verdade, foi menos amado. Mas essa foi a leitura, essa crença que ele internalizou, né? Aí vai passando a vida, mais para frente ele tem uma perda muito significativa, que soma alguma outra coisa e a pessoa chega lá na frente com a autoestima, com a identidade bastante abalada, enfraquecida, e ela fica uma pessoa com medo de algumas coisas, com medo da vida, com bastante ansiedade. Então, quando se dão as oportunidades, ela, às vezes de forma consciente, mas na maioria das vezes de forma inconsciente, ela acaba ela mesma arrumando uma desculpa, um motivo, uma forma de sabotar a sua oportunidade. Então você vê assim que a pessoa tem total possibilidade, capacidade, e ela vai lá e ela dá um jeitinho e faz com que aquilo não aconteça. Então, por exemplo, um vestibular, né? Então você vê que a pessoa tem tanto medo do fracasso, por exemplo, né? Então ela pega e pensa assim, ai meu Deus, e se eu prestar e não passar? Aí ela vai lá e perde a data de inscrição. Ou então ela fala assim, não, mas esse ano já teve aí pandemia, isso tudo, a coisa está muito aí ainda turbulenta, eu vou deixar esse ano, vou deixar para o ano que vem para eu estudar mais. Então vai arranjando uma desculpa. Mas esse curso é muito difícil, leva muito tempo. Só vai protelando isso aí, né? Vai protelando. Tem muito da procrastinação, né, nisso também. Mas com essas desculpas, né, internas para evitar algo que dá muito medo. Algo que mexe com essas questões internas que às vezes a pessoa nem sabe.
né? Então, e o medo, muitas vezes, é do próprio êxito. Então, se a pessoa, às vezes, está preparada, né? Usando esse exemplo, esse é só um exemplo, tá? Usando o exemplo do vestibular, a pessoa passou. Aí ela falou, poxa, mas agora, né, agora eu vou ter que fazer essa faculdade, eu vou ter que estudar bastante, isso vai dar trabalho, né? E como que eu vou lidar com isso? Então, é melhor eu não fazer. Tem medo, às vezes, do fracasso e, às vezes, do trabalho que vai dar. Então, tem gente que fala, mas a questão da autossabotagem tem muito a ver com preguiça, né? Com não querer crescer. Né? Eu acho um pouco, assim, é ser muito duro quando a gente usa essa abordagem, dizer assim, não é a preguiça, é a pessoa que não quer crescer. Tem, sim, um lado de que a pessoa fica um pouco infantilizada, porque quando eu me escondo na zona de conforto, é porque é um medo, né? Eu não abraço essa coisa do crescimento, né? Você deixa evoluir pelas circunstâncias. Porque para eu poder sair, né? Como que eu saio? Então, se a gente pular para as dicas, né? Como que eu vou sair da questão da autossabotagem? Eu tenho que enfrentar esse medo. Com certeza. Né? E para enfrentar esse medo, eu preciso... existe sofrimento, né? Eu preciso, primeiro, entender o que acontece comigo. Eu preciso, muitas vezes, pesquisar o passado e ver de onde surgiram essas crenças limitantes, essas crenças de que eu não posso, eu não sei, ou eu não sou capaz, ou eu não vou dar conta. Entender, trocar essas crenças por crenças mais saudáveis, né, mais edificantes, e que eu vou conseguir, vai ser difícil, mas eu vou dar conta. Né, talvez eu precise de ajuda, eu vou pedir ajuda, mas eu vou ter que fazer por mim, né? Fazer uma coisa por vez, porque também o que acontece com quem se autossabota é aquela coisa, você põe o seu sonho lá em cima, né? Então é muito difícil também, eu quero aprender russo em 30 dias, né? Não vai dar, eu quero viajar o mundo, se não for para viajar o mundo, eu não quero viajar. É 8 ou 80. Exato, então não dá, se eu estabeleço né, os meus critérios muito assim elevados, fica difícil. Então a gente tem que ir escalando devagar, né? Então a gente vê no jovem hoje em dia aquela coisa, não, esse emprego paga muito pouco, né? Como que você pode, no primeiro emprego, você querer já um salário de diretor? Não dá, né? Você tem que ir aprendendo, lógico que assim, você tem que ir subindo os degraus, né? Então você não pode estabelecer, você tem que ir conquistando. Então, enfrentando os medos, né? Lidando com essa ansiedade interna que gera quando você tenta sair, lidar com medo, sair da zona de conforto, passo a passo, dia após dia, né? E aí você vai ficando confortável, porque não é gostoso. Muito quando a gente fala de autossabotagem, como é uma coisa destrutiva, muito deixa a pessoa, às vezes, são relacionamentos ruins, quando a gente pensa em relacionamento. Às vezes é aquele, por exemplo, em namoro, né? Então é aquele namoro sempre ruim, né? Aquela paciente que procura a gente e fala assim, mas meus namorados sempre me deixam assim. Nossa, mas por que você sempre cai nesse mesmo coisa que te faz mal? Mesmo erro, né? Sempre o mesmo erro. Então a pessoa gosta de sofrer? Não, ela não gosta de sofrer, mas o sofrer já é alguma coisa que ela conhece, ela já está acostumada com aquilo. Então não que ela goste, mas às vezes ela nem sabe o que é o bom, ela nem sabe o que é ser feliz. Né? Então descobrir o ser feliz é algo desconhecido, é algo que gera medo. Né? Eu não sei o que fazer no momento em que eu tiver um relacionamento bom. Para mim é algo novo. Ela já entra num relacionamento insegura. Sim, né? Insegura. Então, a hora que começa a dar certo, ela vai e faz comete aqueles erros que cometeu no outro, e aí acaba, mesmo que assim, mudou o padrão de parceiro. O erro é o padrão de parceiro, mudou. Tá dando certo, ela vai lá e ela joga água fria, ela acaba esfregando, porque começa a dar essa ansiedade interna. Então tem que lidar, né? Voltando, acho que eu me perdi um pouco, porque eu falo muito. Não, tá muito bem, tá explicando até demais. Mas, assim, a gente tem que buscar, né? Entender quais são essas crenças que a gente tem, né? Entender. E aí, assim, ter conhecimento é o primeiro passo.
Boa. Mas tem pessoas que entendem perfeitamente o que leva, né, elas a autossabotagem, aos problemas, mas daí elas falam, poxa, mas e agora? O que eu faço com isso? Eu sei tudo, eu me conheço, mas eu não sei mudar. Então, primeiro passo, entender o que acontece e depois traçar aí um caminho de mudança. Mas não é aquele caminho que eu falei, do 8 para 80. Não é amanhã que você vai mudar. Então, você tem que ter autocompaixão, né? É um processo, e não se culpar. Né? É um processo, exatamente. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser em uma semana, não vai ser em um mês. Então, se presenteie a cada passo. Então, você conseguiu melhorar? Poxa, que legal, conseguiu, dei Seja um feliz passo. por isso, né? Se Né? alegre com isso, né? Se você der um passo para trás, ok, mas amanhã eu começo de novo. Certo. Né? Não ponha tudo a perder. Ah, não, eu não consegui, então agora eu vou largar tudo e vou esquecer disso aí, porque eu não dou conta de ser feliz mesmo, eu não consigo melhorar, eu sou uma pessoa que estou fadada à desgraça. Não é assim. E assim nunca caminha, né? Exato. E doutora, dentro do que a senhora veio trazendo aqui pra gente, a gente percebe que essa questão da autossabotagem, né, ela abrange diversas áreas da nossa vida e atinge diretamente, Várias né? áreas. Ela deu vários exemplos aqui pra gente até o momento. E a doutora vem frisando de que é importante que as pessoas reconheçam. A senhora disse que tem pessoas que reconhecem que elas estão agindo dessa forma. Mas para aquelas que não conseguem reconhecer que elas têm esses hábitos de autossabotagem, como a pessoa faz para reconhecer? Tem alguma dica? E dicas também de como que ela pode superar isso. Como reconhecer e como então superar. Boa. Então, é difícil reconhecer, porque quando a pessoa não sente que é um problema, geralmente ela projeta no outro. Ela sempre vai dizer que o problema é o outro. Ah, eu não consigo fazer isso porque o outro me impede. Ah, eu não melhoro, eu não consigo estudar porque tem muito barulho na minha casa. Sempre com desculpas. Porque eu não passei na faculdade porque teve a pandemia. Eu não fiz isso porque aquilo, sabe? A pessoa Faz exercício, etc. Porque não tem academia no meu prédio. Que coisa. Sabe, a pessoa, eu não corro porque o meu tênis não é de corrida. A pessoa é sempre algo Incrível, externo a ela, incrível, né? Então a pessoa incrível. sempre projeta. Então, assim, ela, assim, vamos dizer, a vítima do mundo. Então, assim, essa questão da vitimização. Então, nesse caso, eu peço para as pessoas que convivem, né, seja a família, seja os amigos, para que aponte, né, para essa pessoa, porque às vezes as pessoas falam ali entre os amigos, falam dessa pessoa, mas aquela pessoa, né, se vitimiza tanto, fala tanto, né, as pessoas percebem, mas não tem coragem de ser honesto, né? Então, o ser amigo é você comunicar, falar assim, olha, porque você precisa crescer, né? Não é desse jeito que Isso é um você amigo está de verdade, falando. né? Porque fala a verdade pra pessoa, né? Exato. Você tem que falar a verdade. Ser amigo, às vezes, Então, isso... não é você, assim, bajular, você falar tudo que a pessoa quer ouvir. Às vezes, ser amigo é você ser duro, às vezes, né? E a família também. Porque, como eu disse, né, do jovem hoje em dia, quando a coisa é difícil, ele abandona. Né? Então, assim, né, a faculdade, leva muito tempo, então eu não quero. Não, trabalho é muitas horas. Não, que chato, eu quero um trabalho que ganhe dinheiro rápido e fácil. Então, essas desculpas constantes e essa vitimização acaba sendo uma característica muito forte da pessoa que se auto-sabota. Sim, sim. Isso então, acaba até impedindo de pessoas a ajudarem, não é, doutora? Sim, então, isso precisa ser, às vezes, assim, a pessoa precisa, na verdade, desse chacoalhão e alguém precisa mostrar. Então, para sair disso, às vezes a pessoa precisa levar esse choque. Né, para que ela entenda, né, que isso não adianta nada, ela ficar nesse negativismo, porque isso não vai mudar. Né? Essas reclamações não vão mudar esse cenário. E o tempo passa. Né? Então, assim, de 15, daqui a pouco você tem 20, daqui a pouco você tem 30, né? E existe, né, personalidades que acabam ficando muito dependentes, né? E esse tipo de pessoa acaba, vamos dizer, ficando dependente às vezes, né, de um familiar ou de um cônjuge, de alguém, e não tem autonomia na vida porque não conseguiu conquistar nada. E isso é algo que ninguém quer, porque você
não ter autonomia, você não poder ter as suas coisas e viver uma vida assim, de amargura, não é algo bom. Exatamente. Sem dúvida. É algo negativo, né? Sim, sim. A doutora até citou o caso de ter essas pessoas, os amigos, né? Que impulsiona a pessoa a sair dessa situação negativa. Existe o lado que a pessoa não aceita, mas quando ela assiste uma programação como essa, está falando desse tipo de assunto, e ela quer mudar, o que ela precisa fazer de verdade? É agora. Eu achei a raiz do problema, eu identifiquei qual foi o problema, como que ela faz para poder sair dessa situação, sendo que ela não aceita ajuda de amigos, de terceiros? Porque talvez ela tenha vergonha, um pouco de orgulho, né? Fala, não, poxa, eu vou manchar a minha imagem, mas eu quero tomar uma atitude, eu quero sair dessa situação. A ajuda profissional é muito importante. A gente sabe que nem todas as pessoas conseguem, né, ter um psicólogo, Sim. mas a gente sabe que, assim, principalmente na cidade de São Paulo, nem todo mundo que está nos ouvindo é de São Paulo, mas a gente tem diversos órgãos de apoio, enfim, é importante, mas a gente também tem bastante informação, né, bastante leitura, bastante documento, bastante material bom na internet que dá para assim dar esse primeiro vídeo, né, esse primeiro impulso, né, para a pessoa Muito bom. poder se informar, e força de vontade. É o que eu falei, não pense que vai ser de uma hora para outra, é ter paciência, é lidar com esse processo, né, e passo a passo, listar. Eu acho muito legal assim escrever, né, assim, o que eu gostaria de mudar, o que não vai bem, onde eu quero chegar, né, e esse onde eu quero chegar não é chegar, amanhã eu quero virar astronauta e viajar para a Lua, sabe, o ano que vem eu quero estar uma pessoa completamente diferente. Ninguém fica uma pessoa completamente diferente, você quer ser quem você é, mas você quer evoluir, você quer melhorar, você quer transformar as coisas que não estão indo bem, mas você quer continuar sendo você mesmo, porque você é bonito do jeito que você é. Né? Então eu acho que é isso, Show de bola. né? Sim, sem dúvida. É muito importante que todas as pessoas, acredito, façam essa reflexão, essa análise do que nós temos conversado aqui, se a gente não está se auto-sabotando, né? Porque pode ser, às vezes, uma situação, citou da questão do vestibular, mas às vezes nas coisas pequenas também Simples, a gente né? acaba, né, recuando, a gente acaba colocando desculpas na frente. E doutora, a questão da pessoa ter a sua identidade forte, isso ajuda para que ela não venha ceder a essas coisas que acontecem aí, para que ela comece a se auto-sabotar? Como assim você diz? Se conhecer bem, ter a identidade dela bem formada. Tipo, é disso que eu gosto. Isso pode ajudar para que a pessoa talvez não fique com tantas dúvidas diante de uma situação. Então, a pessoa que ela abraça a resiliência, ela tem trabalho. O que eu digo assim, a pessoa precisa ter trabalho. Né? Então, quando a gente fala de procrastinação, de preguiça, é isso, né? Não é no sentido pejorativo. É assim, eu quero alguma coisa, isso vai dar trabalho, né? Então, ser forte é isso. Poxa, né? Eu tenho vestibular, eu vou ter que estudar. Né? Eu quero não chegar atrasado, eu preciso me programar para chegar na hora. Né? Então, tem coisas que parecem bobas e pequenas, mas não são. Né? Então, assim, aquela pessoa que está sempre atrasada. Né? Então, assim, eu estou num trabalho novo, poxa, eu preciso me organizar para estar tudo direitinho. Né? Eu quero, sei lá, conquistar alguma coisa, eu deixo tudo para a última hora. Não, então se aquilo é importante para mim, por que eu não me esmero mais? Né? A senhora falando de importante, desculpa cortá-la, vamos dar o exemplo até aquela pessoa que gordinho, quer emagrecer, está 10 anos tentando. Esperando a segunda-feira. Exatamente, segunda-feira eu começo. Isso aí sempre vai adiando, mas ele não toma uma atitude. Por que desse processo? Há 10 anos, é o que ele quer muito, ele deseja, porém não tem nenhuma iniciativa. Talvez alguma coisa, será que ele teve algum trauma no passado? Não sei. Pode ser, então, o que eu falei, muito, né? Eu acredito muito que, assim, a gente é regido por nossas vivências infantis e assim, e as experiências somadas também no curso da nossa vida. Mas tem muita gente que fala, mas eu quero ser feliz, eu quero comer tudo que me dá prazer. Mas o princípio do prazer tem as suas consequências, né? E as consequências são negativas. Então, se você deseja algo, né, você não quer aquilo, então isso tem um preço. Né? Então, não adianta depois se vitimizar e reclamar, poxa, mas eu continuo gordinho, né?
E você também não é, se fala assim, não quero ser escravo da dieta, mas você não é escravo da comida? Né? Boa, boa. Então, assim, se eu quero algo, eu preciso trabalhar, né, para isso. E trabalhar a dieta é um caminho, né? É um caminho para a saúde, é um caminho para um desejo, para tudo a gente precisa fazer. E assim, o que a gente não precisa ter trabalho não tem gosto no final. Eu acho que isso é importante também, né? Então a pessoa acha que a dieta vai cair assim, sabe? A pessoa vai acordar no dia seguinte, vai estar magrinha, vai estar outra pessoa, não vai, né? Interessante, a doutora tinha citado até de a pessoa relatar, né? Sim, ela anotar tudo. é um exercício Será que é muito interessante bom. também, em um período que ela determina, ela colocar, no caso, um exemplo, um resultado no final? Poxa, em tanto tempo eu vou ser dessa forma. Vamos dar exemplo, o rapaz que quer emagrecer, né? Em tanto tempo eu consegui perder tantos quilos, se eu conseguir no meio da caminhada tirar isso, controlar aquilo. Acho que se ele colocar, se ele sonhar com esse resultado no final, será que isso dá uma impulsionada nele? Sim, eu acho que o diário, essas metas, assim, você pode fazer colunas, né? Do prós e contras, o que eu consegui, o que eu não consegui. Você desabafa primeiro que organiza as ideias, né? Quando a gente coloca no papel, você está organizando, porque principalmente quem é ansioso, quando a gente fala, né, de autossabotagem, a gente está falando de medo, de zona de conforto, de um comportamento de autoproteção, né? Porque isso é o que é. Eu estou na minha zona de conforto, isso me dá ansiedade, isso vai tirar do que é conhecido, mesmo que é ruim, mas é conhecido, eu já estou acostumado com isso. Né? Então isso tudo dentro da cabeça da pessoa é um embaralhado de coisas. Né? Então quando eu organizo, seja com um terapeuta, com um profissional especializado que vai colocando, vai puxando esses fios e vai organizando essas ideias, ou, né, se eu não tenho essa oportunidade, eu vou colocando no papel, isso vai ficando mais claro para mim. Né? Então é um bom exercício. Muito bom. Trabalha o cérebro também, né? Não, sem dúvidas, né? E a gente consegue, quando a gente anota, a gente consegue ver com mais clareza para onde a gente está caminhando, né? Então, principalmente para a pessoa que auto-sabota ou que está ali travadinha na vida, isso ajuda muito. Nós comentamos aqui da procrastinação, do medo, né? Daquela zona de conforto. E ouvindo sobre isso, doutora, eu estava aqui pensando, um outro sentimento que acredito também possa atrapalhar, a questão da comparação. Ela também pode vir como peso para que a pessoa passe a se auto-sabotar? Muito bom. Sem dúvida. Às vezes a pessoa, que eu falei, tem a vitimização, né? A pessoa fala, mas eu não vou conseguir mesmo, eu sou muito ruim, eu não vou dar conta. E às vezes a pessoa coloca, né? Não só coloca os seus sonhos, as suas vontades muito, sabe, num patamar muito alto, como ela se compara com outras pessoas que ela às vezes pensa, né, que ela vê com os olhos muito grandes, né, às vezes ela pensa que a vida daquela pessoa é maravilhosa e não é tão maravilhosa quanto... Às vezes, né? Tudo isso que demonstra, né? Às vezes ela, né, sabe aquela coisa até de hoje em dia que tem muito de Instagram e disso, do artista, né, ou às vezes é alguém, como eu falei, né, às vezes é a gente que cria, né, o irmão que existe aquela inveja, aquela comparação, e não é aquilo, né? Aquilo foi criado dentro da cabeça da pessoa. Então a pessoa faz a comparação que ela supõe que seja e ela vê aquilo como algo muito grande. Ela fala, bom, se eu não vou ser como fulano, então, né, eu não vou chegar a ser como fulano, então eu não quero ser nada. E até, desculpa te cortar, pegando o exemplo que o pastor falou antes, acho que até se encaixa também da questão da pessoa que ela está nesse processo de ter uma vida mais saudável. Às vezes vê uma outra pessoa, um famoso, né, que já está ali naquele padrão que ele quer chegar, se esquece que tem um processo no meio desse caminho, e não aí acompanha. faz 2 dias e fala tipo, eu não consegui, mas você só foi 2 dias, você sabe quanto tempo aquela pessoa passou para chegar lá, né? Sim, não, e primeiro, que ele não sabe se é realmente aquilo tudo que ele imagina, né? Se a comparação que ele faz é uma comparação verdadeira, que muitas vezes não é, né? Muito mais, assim, uma ilusão da cabeça da pessoa, né? Mas a comparação tem muito disso, gera culpa, gera essa coisa, né, da inveja, de um mal-estar, de que, assim, eu não vou chegar, eu não vou conseguir, né? Então, você não tem que se comparar, você tem que criar o seu, né, o seu padrão, o seu caminho, né? E assim, pensar que você pode ser até melhor e assim, ter um outro olhar de que as coisas
a vida do outro, aquela coisa da grama do vizinho é sempre mais verde, que às vezes Interessante que não é. Interessante que muitos querem o resultado, mas não querem viver o processo, né? Exato. A senhora falou aquela E assim, paciência de ir conquistando. E se a grama do vizinho está bem verdinha, é porque também deu trabalho para cuidar. Com certeza. Né? Foi adubada, foi aguada todos os dias, ela teve, né? Não ficou daquele jeito sozinha também, né? Sim. Interessante. E é muito triste a gente se colocar nesse lugar de comparação e começar a se auto-sabotar, porque a gente não consegue reparar as potencialidades que nós já temos, né? Exato, os talentos que nós já temos. Qualidades, você só vê a qualidade do outro e aí foca no seu defeito, no que te falta. E não vê o que você tem de bom, né? Você só vê o que te falta. Então, a gente falando de autossabotagem, a pessoa fica no pessimismo, ela fica no negativo, né? Ela fica na culpa, então é tudo no menos. Né? E tudo o que tem de bom, o que existe ali, fica suprimido, fica encolhido, fica escondido, né? Não é usado. É o que eu falei, às vezes são pessoas inteligentes, capazes, né? Aquela coisa, consegue passar no vestibular, tem condição, mas não vai, né? Tem condições de evoluir muito naquele trabalho, mas não deixa, vai chegar atrasado, vai fazer tudo errado, porque a pessoa não quer que aconteça, porque o medo impede, porque a crença impede, porque a comparação impede. Mas se for para demorar muito, se não for para ganhar que nem o meu primo, ou porque nem o fulano do Instagram, ou o X, não dá. Que coisa. Interessante que a doutora falando dessa situação, eu lembrei do caso até de um jovem, né? Dentro da casa dele, foi até no bate-papo que nós tivemos aqui, que o jovem ele era muito inteligente, só que ele ficava muito preso em jogos. Jogando. Até que aconteceu um momento que a família foi usada, né, para poder fazer com que ele entendesse que aquilo ali também poderia ser uma ferramenta de potência para que ele fosse um homem de visão, né? Tanto que hoje ele se não me engano, no país ele é o segundo no ranking de que mais produz jogos, né? O jogo dele é um dos mais vendidos. Olha que coisa interessante. Outra hora ele ficava ali preso, né? Negativo, não saía daquele quarto trancado. Sim. No caso, a mãe dele foi usada para poder fazer com que ele saísse daquela situação e virou uma potência. Olha que coisa interessante. Não, ali era uma distração, aquilo estava sendo para ele uma coisa ruim, mas é que ele tinha uma mãe que tinha uma cabeça boa, que conseguiu, assim, destravar isso, né? Destravar e ter uma visão de poder usar aquilo como uma coisa boa. Né? Então, que é o que ele gostava, né? Sim, que é o que ele gostava. Então, ela conseguiu trabalhar dentro com o que ela tinha. Você vê, porque tudo que a gente sempre tem algo bom que a gente pode usar. A gente não precisa explorar, né? A gente pode explorar o que a gente já tem, né? As potencialidades. Ela conseguiu. Essa mãe teve ali uma supervisão. Né? Ela falou: o que ele tem? É isso que a gente tem? Então é isso que a gente vai. Vamos investir. Que a gente vai investir. E provar para ele que ele tem potência para poder ir muito mais além. Sim, então, ele não precisa ser outra coisa, ele pode fazer o que ele gosta, o que ele é. Muito bacana. E a pessoa, quando ela tem esse talento, esse dom, ela sempre acaba demonstrando, né, Carol? Que nem você citou. Você acaba pegando no ar, olha, ela fala bem, ele se expressa bem, ele sabe se comunicar. Poxa, ele só fica para esse jogo. Será que esse jogo não serve de algo positivo? Né? Hoje em dia essas coisas estão ainda mais moda, agora. né? Ainda mais agora, a juventude está em peso nisso. Eu achei interessante, por isso que eu lembrei aqui, eu quis citar o exemplo para ti, para poder saber se encaixa no assunto. Interessante isso, né, Carol? Sim, sem dúvida. E o que você cita vai ao encontro do que eu falei, né? De que as pessoas no entorno, né, ao invés de elas cruzarem os braços e só comentar e reclamar sobre a pessoa, poxa, né, não tem jeito, olha, né, essa pessoa está perdida, faça alguma coisa. Boa. Né? Então, assim, chegue, às vezes vai reclamar, a pessoa vai virar a cara, vai brigar, mas você plantou uma sementinha ali. Ela brigou, mas a pessoa às vezes pensa e fala, não é que meu amigo, não é que fulano estava certo e para. Interessante também que você levantou pessoas, né? Aquelas pessoas que mais criticam, talvez, alguma área da sua vida. Se você parar e respirar, poxa, mas por que estão criticando tanto? Será que aqui não é o meu melhor? Eu posso explorar, né? Posso acabar divulgando. Então tem muitas pessoas que acabam sendo usadas assim, de forma negativa para poder colocar a pessoa para baixo. Porém, ali talvez é a área que a pessoa vai ter maior sucesso na vida dela. É só lá destravar. Sim. Não, e o que eu falo também é que quando a pessoa fica brava é porque alguma coisa tem. Com certeza. Né? Se aquilo incomoda, se alguém mexeu com a gente, assim, né? Falar, isso, aquilo. E assim, que aquilo não tinha nada a ver, aquela crítica não tinha nada a ver, a gente, deixa pra lá, bobagem. Cheio de letra. Né? Não é aquilo, a pessoa está equivocada, mas se aquilo
deixou a gente triste, pensativo, é porque tem um fundo de verdade e é bom a gente fazer uma reflexão sobre aquilo que a pessoa falou. Perfeito. E tentar, assim, melhorar, entender e buscar Muito bom. entendimento Saber sobre reter, né, aquilo. aquilo ali. Aquela crítica talvez foi uma crítica construtiva, né, Carol? Sim, sem dúvida. Às vezes, muitas circunstâncias podem cooperar para algo melhor lá na frente, né? Talvez no momento a gente não entenda, mas talvez na frente tenha algum resultado. Nesse exemplo que o pastor trouxe, aí, graças a Deus, felizmente, tinha uma pessoa ali que pôde dar essa incentivada Sim. e percebeu esse talento nesse rapaz. Mas, doutora, há pessoas que infelizmente não têm esse suporte da família e talvez também nem de amigos que possam incentivá-lo para que ele possa sair do lugar. Nessa situação, como que a própria pessoa pode começar a ter atitudes diferentes? Qual a primeira dica que você pode dar? Olha, comece a partir disso para que ela deixe de se auto-sabotar. Principal. Deixar a culpa, deixar o medo, e o que eu falei, tem que, assim, o crescer, quando acho que alguns psicólogos falam de forma muito agressiva, né, e parece que a culpa é da pessoa, né, quando fala assim, mas quem faz autossabotagem é a pessoa que não cresceu, é a personalidade que não desenvolveu, né, não é assim, porque parece que daí a pessoa faz de propósito, afunda mais a pessoa, né? Então, afunda mais, parece que a pessoa fez aquilo de propósito que ela não quer crescer, e não é isso, né? Então, assim, e já existe muita culpa ali, né? Então, assim, tire isso, né? Então, trabalhe a autocompaixão, né? Entenda que você tem algumas fragilidades, mas, assim, enfrente esses medos, né? Então, como eu disse, mesmo que um de cada vez, mas em frente, tente entender o que te trouxe ali, sem cair para aquela coisa do coitadismo, da vitimização, então eu sou coitadinho, por isso que eu sou dessa maneira. Não, né? Aconteceu isso comigo, isso é passado, isso não me define, né? Muitas das crenças que eu tenho talvez sejam coisas que eu criei, que na verdade não é bem assim, né? Que eu posso transformar essas crenças, né? em crenças mais funcionais, né, que me levem mais, que me transformem, que me façam funcionar melhor no meu dia a dia. Então, entender esse processo todo, né, e assim, é um enfrentamento. Né? Então, não tem jeito, isso dá trabalho e isso causa dor. Né? Mas, assim, é um enfrentar mesmo. Então, vai causar dor? Vai, mas vale a pena. Interessante. Vale a pena. Interessante. Ó, tem uma frase aqui do Albert Einstein, muito interessante. Ó. Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, ele viverá o resto de sua vida acreditando que é um idiota. Olha que coisa, né? Comente Muito interessante, né? Muito interessante. O nosso produtor soltou aqui pra gente, aqui, eu achei muito interessante. Então, as pessoas têm que saber explorar de verdade, como nós citamos aqui há pouco, aqui, as suas qualidades. Ela sempre vai ter qualidades. Eu costumo dizer que ninguém veio a este mundo por um acaso. Tem um propósito. Né? Tem um propósito e nós precisamos entender isso. E se tratando também até na área que a senhora atua, né, é necessário também que essa pessoa procure um profissional, né? Procure alguém para que ela possa dar esse start e se libertar, né? E assim, quando a gente me fez lembrar, aí a hora que eu vi a frase, né? Como eu disse no começo, que algumas pessoas elas vão muito bem em uma área, né, da vida e trava em outra. Então, às vezes a pessoa acaba se escondendo nessa área que ela vai bem. Então, assim, se ela vai muito bem no trabalho e o relacionamento não vai bem, aí ela pega e se esconde ali. E os relacionamentos, eles vão ficando ali, né, muito ruim. Que não se esconda, né? Então vá em frente. Se você é super bom na parte de trabalho, na parte acadêmica, então assim, crie essa coragem para enfrentar essa parte que é a que você sabota, né? Então, se é possível, não se esconder, né? E o que eu falei, muitos sabem, muitos não percebem, mas muitos percebem, só não conseguem, não, deixa pra lá, né? Eu já estou indo bem aqui, isso é do jeito que é, e é assim, não, né? Então, busque uma vida plena, né? Então, a vida plena acho que é você conseguir equilibrar, você não precisa ser muito bom nisso e estar afundado numa outra área, mas sim você ser equilibrado em todas as áreas da sua vida, né? Eu penso assim, pelo menos. Muito bom, muito bom. Doutora, é incrível.
O bate-papo foi tão gostoso que passou muito rápido, né? Nós gostaríamos de agradecer aqui a participação. E se alguém quisesse entrar em contato contigo, quais os meios de comunicação, se puder passar ali, naquela câmera ali. Tá, eu vou deixar o Instagram, se vocês puderem se inscrever. É se inscrever no Instagram? Seguir. Seguir. @Clínica Portal Morumbi. E no YouTube, Portal Triana. YouTube é inscrever, né? Se inscrever. E inscrever no YouTube. Sempre tem bastante vídeo lá. Ótimo. E a gente está sempre alimentando, inclusive o de hoje vai para lá também. Logo já vai estar lá. E no Instagram tem todos os dados lá do consultório, enfim, dá para conversar comigo por lá. Muito bom. Então fica @Clínica Portal Morumbi. Perfeito. Então aí, precisou de ajuda, ela vai estar à sua disposição. Mais uma vez o nosso muito obrigado e as portas sempre estarão abertas aí, porque foi muito gostoso esse bate-papo. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo agora e se liga.